Descubra agora as 7 cidades mais antigas do mundo. Uma viagem fascinante pela história e cultura milenares. Vamos lá? 7º lugar, Beirute. Beirute é a capital e maior cidade do Líbano, localizada na costa leste do Mar Mediterrâneo. Ela é conhecida por sua rica história, diversidade cultural, arquitetura impressionante e vida noturna vibrante. No entanto, também é uma cidade que passou por muitas dificuldades ao longo de sua história, incluindo períodos de conflito e instabilidade política. Beirute tem uma história que remonta a milhares de anos, com evidências de ocupação humana que datam de tempos pré-históricos. Ela foi colonizada por várias civilizações ao longo dos séculos, incluindo fenícios, gregos, romanos, árabes, otomanos e franceses. Beirute é uma cidade cosmopolita que combina influências culturais do Oriente Médio, Europa e Ásia. Sua diversidade é evidente em sua arquitetura, culinária e vida cotidiana. A cidade passou por um período difícil durante a Guerra Civil Libanesa, que durou de 1975 a 1990. A guerra teve um impacto significativo na cidade, resultando em danos devastadores e muitas perdas humanas. Após o fim da Guerra Civil, Beirute passou por um processo de reconstrução e muitas áreas foram renovadas e modernizadas. A cidade renasceu como um importante centro financeiro, comercial e cultural do Oriente Médio. A Corniche é um calçadão à beira-mar que se estende por vários quilômetros ao longo da costa de Beirute. É um local popular para passeios, corridas e encontros sociais, oferecendo vistas deslumbrantes do Mar Mediterrâneo. O centro histórico de Beirute abriga várias estruturas antigas e medievais, incluindo igrejas, mesquitas e edifícios otomanos. A Mesquita Mohammed Al-Amin e a Igreja de São Jorge são marcos notáveis nesta área. Beirute é famosa por sua deliciosa comida, que inclui uma variedade de pratos tradicionais do Líbano, como hummus, falafel, tabule, shawarma e muito mais. A cidade tem uma animada cena de restaurantes e cafés que atendem a diversos gostos. Beirute continua sendo uma cidade vibrante e acolhedora, apesar dos desafios históricos que enfrentou. Sua rica história, cultura diversificada e ambiente cosmopolita atraem visitantes de todo o mundo. Ela continua sendo um ponto de encontro de culturas, onde o passado e o presente se misturam para criar uma experiência única e cativante para aqueles que a visitam. 6º lugar, Atenas. Atenas é a capital e maior cidade da Grécia, localizada na região central do país. É uma das cidades mais antigas do mundo e tem uma história rica e influente, sendo considerada o berço da civilização ocidental e um centro cultural e intelectual desde a antiguidade até os dias atuais. Atenas tem uma história que remonta a pelo menos 3.000 anos antes de Cristo e foi uma das cidades mais importantes da Grécia Antiga. Ela é famosa por ser o lar de alguns dos filósofos mais proeminentes da história, como Sócrates, Platão e Aristóteles, cujas ideias moldaram o pensamento ocidental. Atenas é creditada com o desenvolvimento do sistema político da democracia, onde os cidadãos tinham o direito de participar das decisões governamentais através de votação direta. A Ágora, localizada no coração da cidade, era o centro da vida política e social, onde os cidadãos se reuniam para discutir assuntos públicos. A Acrópole de Atenas é uma das mais famosas e importantes estruturas arqueológicas do mundo. Ela abriga o Partenon, um templo dedicado à deusa Atena, patrona da cidade. A Acrópole é um símbolo icônico da cidade e um patrimônio mundial da Unesco. Atenas foi o local de origem dos Jogos Olímpicos da Antiguidade, que foram realizados pela primeira vez em 776 a.C. no Santuário de Olímpia, em homenagem aos deuses gregos. Os Jogos Olímpicos modernos também tiveram uma conexão especial com Atenas, pois os primeiros Jogos Olímpicos modernos foram realizados na cidade em 1896.
Atenas é uma cidade rica em cultura, com uma grande quantidade de museus, teatros, galerias de arte e sítios arqueológicos. O Museu Arqueológico Nacional de Atenas é um dos mais importantes do mundo, exibindo uma vasta coleção de artefatos antigos. Durante o século V a.C., a Atenas de Péricles passou por uma era de grande esplendor, com a construção de vários monumentos e templos na Acrópole, incluindo o Partenon, o Erechtheion e o Templo de Atena Niké. Atenas continua a ser uma cidade vibrante e culturalmente rica nos dias de hoje. Ela abriga uma mistura de arquitetura moderna e antiga, restaurantes, bares, lojas, universidades e uma animada cena artística. Atenas é uma cidade que combina harmoniosamente o legado histórico com a modernidade, atraindo visitantes do mundo todo que buscam explorar a fascinante história da Grécia Antiga, bem como desfrutar da rica cultura e vida contemporânea que a cidade oferece. Se você está gostando deste vídeo, então não deixe de se inscrever no canal para receber mais conteúdos como este. Quinto lugar, Varanasi. Varanasi, também conhecida como Benares ou Kashi, é uma cidade sagrada localizada no estado de Uttar Pradesh, no norte da Índia. Ela é considerada uma das cidades mais antigas e espirituais do mundo e é um importante centro religioso e cultural para o hinduísmo. Varanasi tem uma história que remonta a milhares de anos, com evidências arqueológicas sugerindo ocupação humana na região desde pelo menos o século XI a.C. Isso faz de Varanasi uma das cidades mais antigas continuamente habitadas do mundo. Varanasi é considerada uma das 7 cidades sagradas do hinduísmo e tem uma importância especial para os hindus. A cidade é dedicada ao deus Shiva e é considerada a residência divina de Lord Shiva. Uma das características mais marcantes de Varanasi são os seus ghats, escadarias que levam até o rio Ganges. Há mais de 80 ghats ao longo do Ganges em Varanasi, onde as pessoas realizam cerimônias religiosas, banham-se no sagrado rio e cremam os mortos. Uma das experiências mais emblemáticas de Varanasi é a cerimônia de arte no rio Ganges. Realizada todas as noites nos ghats, a cerimônia envolve cânticos, orações e ações ritualísticas em honra aos deuses, acompanhadas por lamparinas e incenso. Varanasi é conhecida por ser um centro de aprendizado e espiritualidade. A cidade é lar de uma das mais antigas universidades do mundo, a Universidade de Banaras Hindu, BHU, que desempenha um papel importante na disseminação do conhecimento hindu e outras disciplinas. Como um dos principais destinos religiosos e culturais da Índia, Varanasi atrai milhões de turistas e peregrinos todos os anos. Os visitantes vêm de todas as partes do mundo para testemunhar a rica cultura, arquitetura antiga, rituais religiosos e vida às margens do rio Ganges. Varanasi é um lugar popular para celebrar o Festival de Diwali, também conhecido como o Festival das Luzes. Durante esse evento, a cidade é decorada com lâmpadas a óleo, luzes e fogos de artifício, criando um espetáculo visual impressionante. Varanasi é uma cidade que cativa os visitantes com sua espiritualidade, cultura e história rica. É um lugar onde os rituais religiosos e a vida cotidiana estão profundamente entrelaçados, tornando-a uma experiência única e memorável para quem a visita. A cidade continua a ser um farol espiritual para muitas pessoas e é uma das joias culturais da Índia. Quarto lugar, Susa. Susa, também conhecida como Shush ou Shushan, é uma antiga cidade localizada na província de Khuzestan, no sudoeste do Irã. Ela é famosa por ser uma das cidades mais antigas do mundo e por sua importância histórica e arqueológica. Susa tem uma história que remonta a pelo menos 4.200 anos antes de Cristo, tornando-a uma das cidades mais antigas da região.
Ela foi a capital de várias dinastias e impérios, incluindo o Império Elamita, o Império Acádio e o Império Persa. A cidade foi um centro importante do Império Elamita, que floresceu na região antes do surgimento da Mesopotâmia. Os elamitas tiveram uma influência significativa na região, e a cidade era uma importante potência política e cultural. Durante o reinado do famoso imperador acádio Hammurabi, Susa foi conquistada e incorporada ao Império Acádio. Nesse período, a cidade era conhecida como uma cidade sagrada, devido à sua importância religiosa e cultural. Susa desempenhou um papel crucial no Império Persa. Foi escolhida como uma das capitais do vasto império durante o reinado do rei persa Dário, o Grande. Susa é mencionada na Bíblia como o local onde a história da rainha Ester se desenrolou. Ester, uma rainha judaica, é uma das heroínas bíblicas mais proeminentes e é celebrada durante o feriado judaico de Purim. O sítio arqueológico de Susa é extenso e contém uma série de ruínas de diferentes períodos históricos. As escavações arqueológicas revelaram palácios, templos, muralhas defensivas, cerâmica e outros artefatos valiosos que ajudam a contar a história da região. A antiga cidade de Susa é designada como Patrimônio Mundial da Unesco, reconhecendo sua importância histórica e cultural. Atualmente, Susa é uma cidade moderna que mantém vínculos com sua rica história antiga. A área arqueológica é uma atração turística importante e atrai visitantes interessados em explorar os restos da cidade antiga e aprender sobre a civilização que ali floresceu ao longo dos séculos. Sua localização estratégica no sudoeste do Irã a torna uma cidade de grande significado histórico e cultural para a região. Terceiro lugar, Alepo. Alepo, também conhecida como Halab, é uma cidade histórica localizada no norte da Síria. Assim como Damasco, Alepo é uma das cidades mais antigas continuamente habitadas do mundo e tem uma rica história que remonta a milênios. A história de Alepo pode ser rastreada até cerca de 6.000 anos antes de Cristo, tornando-a uma das cidades mais antigas do mundo. Ela floresceu como um importante centro comercial e cultural, localizada em uma posição estratégica nas antigas rotas de comércio entre o Oriente Médio e a Ásia. Ao longo dos séculos, Alepo desempenhou um papel crucial como um ponto de encontro entre as rotas da seda, que conectavam o Oriente com o Ocidente. Sua localização privilegiada contribuiu para sua prosperidade econômica e cultural. Alepo é conhecida por sua arquitetura única, que combina elementos de várias civilizações que a governaram ao longo dos séculos. A cidadela de Alepo é um marco icônico, situado em uma colina, oferecendo uma vista panorâmica da cidade. A Grande Mesquita de Alepo é outro marco importante, com uma história que remonta ao século XII. É uma obra-prima arquitetônica, combinando elementos da arquitetura islâmica com influências bizantinas e romanas. Infelizmente, assim como Damasco, Alepo também foi afetada pelo conflito da Guerra Civil Síria a partir de 2011. A cidade foi palco de intensos combates e sofreu danos extensos, incluindo muitas de suas estruturas históricas e patrimônio cultural. Alepo tem uma rica cultura e tradições que se desenvolveram ao longo dos séculos. Sua cozinha, música, artesanato e festivais são aspectos importantes da identidade da cidade e de seu povo. Alepo, como muitas outras cidades históricas, passou por períodos de glória e dificuldades ao longo de sua longa história. Sua resiliência e importância cultural a tornam um local de grande significado para a história da humanidade, e esperamos que, com o tempo, a cidade possa se recuperar dos danos causados pela guerra e preservar seu patrimônio histórico e cultural para as gerações futuras. Segundo lugar, Damasco. Damasco é uma das cidades mais antigas do mundo e é a capital da Síria.
Com uma história rica e uma localização estratégica ao longo das rotas comerciais, Damasco desempenhou um papel significativo no cenário histórico, cultural e político da região. Damasco é uma das cidades mais antigas continuamente habitadas, com evidências arqueológicas que remontam a pelo menos 8.000 anos antes de Cristo. A cidade tem uma história contínua de ocupação, com vestígios de assentamentos desde os tempos pré-históricos até os dias atuais. Devido à sua localização estratégica, Damasco tem sido historicamente um ponto de encontro de diferentes culturas, civilizações e impérios. Ela tem sido governada por várias potências ao longo dos séculos, incluindo os assírios, babilônios, persas, gregos, romanos, árabes, otomanos e, mais recentemente, a Síria moderna. Damasco é famosa por sua arquitetura histórica, incluindo a cidade antiga de Damasco, que é Patrimônio Mundial da Unesco. A Mesquita Umayyad é um dos principais pontos turísticos da cidade, conhecida por seu impressionante minarete e cúpulas. A Grande Mesquita de Damasco é uma das mesquitas mais antigas do mundo, com raízes que remontam ao século VIII. Infelizmente, a cidade de Damasco tem sido gravemente afetada pela guerra civil, que começou na Síria em 2011. O conflito levou a danos significativos ao patrimônio cultural da cidade e causou sofrimento humano devastador. Damasco tem sido um centro cultural e artístico importante na região. A cidade tem uma tradição rica em música, literatura, artes visuais e artesanato. Damasco é conhecida por sua hospitalidade e por sua rica culinária. Pratos sírios tradicionais, como o falafel, kebabs, meze e baklava, são apreciados em todo o mundo. Embora a guerra tenha afetado muito a cidade, Damasco continua a ser um lugar de grande importância histórica e cultural. Sua história milenar e sua influência em várias civilizações ao longo do tempo fazem dela um destino fascinante para quem busca explorar o passado e a riqueza da história humana. Esperamos que, no futuro, a cidade possa se recuperar das dificuldades e voltar a prosperar como um centro cultural e histórico. Primeiro lugar, Jericó. Jericó é uma cidade antiga localizada no atual território da Palestina, no Vale do Rio Jordão, próximo ao Mar Morto. É considerada uma das cidades mais antigas do mundo e tem uma história que remonta a milênios, antes mesmo das grandes civilizações egípcias e mesopotâmicas. Jericó é uma das cidades mais antigas continuamente habitadas do mundo. De acordo com evidências arqueológicas, os primeiros assentamentos na região datam de aproximadamente 10.000 anos antes de Cristo, tornando Jericó uma das primeiras comunidades sedentárias conhecidas. Jericó é mencionada na Bíblia como uma cidade fortificada com grandes muralhas. A história mais famosa associada a Jericó é a narrativa bíblica da queda das muralhas de Jericó, onde os israelitas, sob o comando de Josué, circundaram a cidade por 7 dias e, após a 7ª volta, as muralhas caíram, permitindo a conquista de Jericó. A cidade antiga de Jericó foi escavada extensivamente por arqueólogos, revelando camadas de assentamentos e construções que datam de diferentes períodos da história. Os artefatos descobertos incluem estruturas antigas, cerâmica, arte e evidências de técnicas agrícolas antigas. Jericó é uma cidade de grande importância religiosa para várias religiões, incluindo o cristianismo, judaísmo e islamismo. Na Bíblia, é mencionada em diversos eventos importantes, além da já mencionada queda das muralhas. Também é um local associado à vida de Jesus Cristo em alguns relatos bíblicos. A cidade está situada no Vale do Rio Jordão, a uma altitude abaixo do nível do mar, tornando-a uma das cidades mais baixas do mundo em termos de altitude. O clima é quente e árido, e a região tem sido historicamente dependente de sistemas de irrigação para a agricultura. Devido à sua rica história e importância religiosa, Jericó continua sendo um destino turístico popular.
Os visitantes podem explorar as escavações arqueológicas, visitar a famosa fonte de Eliseu, a árvore de sicômoro, ligada à história bíblica de Zaqueu, e a Montanha da Tentação, onde Jesus é dito ter jejuado por 40 dias. Jericó permanece como um testemunho vivo da longa história da humanidade, com suas ruínas e marcos históricos, revelando uma parte essencial da evolução da civilização e da fé religiosa. A cidade continua a ser um local de interesse e admiração para estudiosos, historiadores e peregrinos de todo o mundo.